Bom dia mais uma vez, meus irmãos. É muito satisfatório ver a igreja cheia num domingo de manhã. Tá certo que o calor pode ser que tenha te derrubado da cama, ficar mais 5 minutinhos na cama, nesse calor aí não dá, né? Você já levanta logo cedo. Meus irmãos, nós vamos, como foi mencionado, e antes eu quero fazer uma breve introdução. Você, durante essa semana, você recebeu, você que fez a inscrição, você recebeu um texto, né, contando o que é a confissão de fé, o porquê que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota. Também dentro desse arquivo, desse PDF, vai ter um vídeo do Bibotalk, que vai ser um podcast, né? Você pode colocar e ficar ouvindo, vai contar a história da formação dos catecismos e da confissão de fé de Westminster, explicada pelo Alderi Matos, né, que é o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, se você ainda não ouviu, escute, é muito bom, ele vai fazer uma explanação praticamente da história do cristianismo, e até chegar no século XVII, onde que é elaborada, é confeccionada a confissão de fé e os catecismos, né? Esses são os livros que são assim chamados, né, os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Confissão de Fé de Westminster, essa aqui que nós vamos gastar tempo, durante 9 meses nós vamos abordar os 32 capítulos que estão contidos aqui, tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro encontro. Na sequência, é importante que você venha a todos os encontros, porque uma coisa está linkada na outra, e você assim vai ter um conhecimento mais aprofundado, e é mais legal ainda como igreja, a igreja toda junta para estudar esses documentos históricos. Só que eu não quero que sejam somente documentos históricos, eu quero que sejam documentos práticos para trazer para o dia a dia da vida. E os outros dois, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Esses livros aqui você encontra para vender na Amazon, e também esses três juntos, você encontra ao final de uma Bíblia de Genebra, aquela Bíblia de estudo. Você também encontra em um formato único, lançado pela editora Cultura Cristã, que custa R$10. Tá? Acho interessante todos os termos. E você, nesse arquivo também, você recebeu um link de um aplicativo, né, para você fazer o download, como o pastor falou, dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Caso o celular não seja Android, seja um iPhone, aí ao final, ao invés de você fazer o download, você não vai conseguir, porque o iPhone é mais sofisticado, né? O Android tem tudo que é aplicativo. Então você vai escrever no Google assim, Confissão de Fé de Westminster, monergismo, só monergismo já vai aparecer direto lá no site da Monergismo, né? Um site antigo, antes de ser a editora Monergismo, tinha aquele site, e ali você vai ter a confissão de fé na íntegra, tá bom? Então, vamos lá. Vamos à aula. Essa aula ela vai ser dividida em algumas partes. Primeiro eu quero trazer uma introdução, né, explicar o que é confissão. Na sequência nós vamos estudar o primeiro capítulo, né, o capítulo primeiro sobre as Escrituras. Nas próximas aulas nós vamos começar a juntar capítulo 2 e 3 e assim por diante. E por último agora, nós vamos ter um vídeo de 5 minutos contendo uma animação, é bem legal essa animação, e por final mesmo vamos ter um questionário de 14 perguntas, muito fáceis, para ver se você assimilou bem. Então é uma forma de medir se aquilo que você viu, você entendeu, tá? E é uma forma até de eu perceber o que eu posso melhorar na didática. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja confessional, e todos os seus membros aderem à Confissão de Fé de Westminster, ao Catecismo Maior e ao Catecismo Menor de Westminster. Juntos, eles consistem os padrões de Westminster. São esses 3 livros que eu te mostrei. Tá? Naquele primeiro podcast, você consegue ver como eles foram formulados. Foi uma reunião do Congresso, né, uma assembleia lá na Inglaterra, e eles se reúnem para definir qual era a profissão de fé dos protestantes naquele período ali. E na Igreja Presbiteriana ela vai adotar esses símbolos de fé. Mas vamos definir alguns termos. Eu gosto de definições. Confissão. O que significa confissão? Você já deve ter ouvido o que é uma confissão. Já ouvi, tá? Mas o que ela significa? Ela vem de uma palavrinha grega, homologel. O que é homologel? Homo, você sabe o que é homo? Não o homo do sabão em pó. Homo com H.
Homo é o mesmo que. Quando você vai falar homo, o mesmo que. Aí você pode pegar outras palavras aí que começam com homo, né? É o mesmo que. E aí você vai logel. O que é logel? Vem de outra palavra que você conhece também. Do princípio era o logos. O logos, ele tem uma variação de significados, palavra, verbo, entendimento, ciência. Então, o que é confissão? Se não me engano, vai estar lá em Gálatas 6,6 essa palavra. Significa falar a mesma coisa, assentir uma série de crenças. Então, quando você pensar em confissão, a confissão, todos falarem a mesma coisa, todos pensarem a mesma coisa, de maneira unânime. Tá? Então, uma confissão, dessa definição básica aqui, é isso. Catecismos, ele vem da palavra catequel, que significa ensinar, instruir, informar. E o credo, ele vem do latim credo, significa creio, né? Os credos, ele tem ligação com o que se crê. Então, creio tem uma sequência. O que nós temos como um credo tomado pela nossa igreja, que tem uma grande aceitação desde o período da Reforma Protestante, é o credo apostólico, um documento, uma confissão, melhor dizendo, um credo do segundo século, que foi não feito pelos apóstolos, mas pelos discípulos dos apóstolos. Eles precisavam de uma síntese da fé cristã. Então, você já foi católico, você se recorda. Agora nós vamos ver se os católicos estão aqui, os ex-católicos estão aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos continuar até o final. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Igreja Católica aqui, a palavra é universal, tá? A palavra católica tem o sentido de universalidade, não católica apostólica romana. Lutero, ele vai falar, a verdade cristã não poderia ser colocada em uma declaração mais breve e mais clara do que esta. Pensa bem, naquele período ali, as pessoas elas não tinham bíblias, como nós temos no dia de hoje, e elas precisavam de uma síntese da fé cristã. Então, elas tinham essa declaração maravilhosa e sucinta sobre o que elas criam, né? E Calvino vai falar, nele, no credo, se enumera sucintamente e em ordem precisa toda a ordem de nossa fé. Contudo, nele nada se contém que não seja calcado em sólidos testemunhos das Escrituras. Então, o credo apostólico, ele é aceito por conta disso. Mas depois vamos ter o credo de Nicéia, vai ter o de Constantinopla, eles vão ter outras definições, mas sempre essa mesma base. Se você entender bem o credo apostólico, se a pessoa perguntar o que você crê e você falar o credo apostólico, está de bom tamanho. A pessoa ali tem um sumário da fé cristã e ela vai entender. Mas nós não rezamos o credo, né? Isso fique bem claro, nós não fazemos como uma reza, como é costume na Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, nós falamos sobre símbolos de fé. O que são símbolos de fé? Símbolos de fé são fórmulas que expressam de modo conciso como a igreja se posiciona a respeito da fé e da doutrina bíblica. Então, o catecismo, a confissão de fé de Westminster, ela vai ter 32 capítulos. Eu coloquei 33? Não são 33, são 32. Coloquei errado. Deixa eu confirmar aqui. 33 mesmo, eu estou falando 32, não sei porquê. 33 capítulos, o Catecismo Maior contém 196 perguntas e respostas. Os catecismos são organizados dessa forma, pergunta e resposta, pergunta e resposta. E o breve catecismo, o catecismo menor, eles eram utilizados para as crianças. Então, as crianças, é mais fácil de entender, né? As respostas são mais simples, menos robustas. E é um ótimo instrumento para você ensinar o seu filho, tá? Seu filho menor de idade. O meu sobrinho mesmo, ele sabe, pelo menos a primeira resposta, ele sabe me dar, e eu fico muito contente por isso. Bom, todas essas sessões, esses capítulos, vão ter, ao final, versículos bíblicos, apontando onde que está o embasamento bíblico de cada afirmação ali. Então, quando você pega uma confissão de fé, e se você já baixou o aplicativo, você vai ver lá ao final, tem todas as referências bíblicas ali, apontando de onde eles tiraram isso, certo?
Bom, quais são os 3 propósitos das confissões, dos credos e dos catecismos? Eles servem como destilação do ensino da Escritura, então eles servem como um instrumento, como uma ferramenta para ensinar a Escritura, servem também como uma proteção diante das heresias, uma vez que nos dá uma base que foi construída ao longo da história, ao longo dos concílios ecumênicos, né? Então ali está bem resumido e assim você não começa a aderir a heresias. E serve também como base para a comunhão eclesiástica, ou seja, todos aqueles que têm o credo, uma confissão, ou símbolos de fé, como no nosso caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, abraçamos o conjunto de doutrinas que estão ali. Então você não vai ver alguém dissonante ali falando outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que nós cremos. Então serve para todos rumarmos por um caminho só, com um pensamento unânime, se protegidos das heresias e destilando os ensinos da palavra de Deus. E esse gráfico ele é muito legal porque ele vai mostrar para a gente na prática como é que funciona. Veja bem, tem 2 desenhos. O primeiro desenho da esquerda, da minha esquerda, ele vai estar o credo, né, os credos protegendo de um lado, e do outro lado a confissão de fé do outro. E aí quando você vai fazer uma interpretação bíblica, você não tem como fugir daquilo que já foi consolidado ao longo das eras, né, ao longo dos períodos onde os grandes pensadores cristãos, piedosos do passado, eles constituíram o pensamento cristão. Então, credo e confissão, quando uma igreja ela entende, ela se aprofunda, ela coloca em prática o credo e a confissão de fé, no nosso caso reformada, ela não vai fugir para desvaneios, para vãs doutrinas, não vai ser levado para tudo que é lado. Então você percebe que as igrejas históricas que aderem aos credos, às confissões reformadas, tem muitas confissões reformadas, você vai ver que dificilmente, ou quase nunca, você vai ver uma heresia sendo ensinada nessas igrejas. Então, a gente tem esses 3 propósitos que fiquem bem claros, né, na nossa mente. Então, quando a pessoa ela não tem um credo, não tem uma confissão, não tem um sistema doutrinário, ela pega e lê a Bíblia com os olhos pós-modernos, que assim ela vê, ela passa batido e acaba criando doutrinas e começa a viajar na maionese. A gente vê na internet tanta besteira sendo ensinada. Então, vamos, depois dessa introdução, a nossa primeira aula da Escritura, primeiro capítulo. Eu saltei alguns temas que quando você bate o olho nas seções do capítulo 1, ficam muito em evidência. Então, você vai ver a doutrina do conhecimento de Deus, a doutrina da inspiração, os livros apócrifos, o que são, a autoridade da Escritura, a obra do Espírito, todo o conselho de Deus lógico e claramente. Então, você vai entender o lugar da lógica dentro desse entendimento confessional, doutrina da perspicuidade, o Supremo Tribunal, regra infalível de interpretação e o juízo supremo. Esses são aquilo que você salta. Quando você lê a confissão de fé pela primeira vez, você vai ver que essas coisas teologicamente ficam saltando aos olhos, tá? Vamos ao primeiro capítulo. Muitas coisas disso aqui você já sabe, tá? Muitas coisas que você já viu outras vezes. Revelação geral e revelação especial, por exemplo, você já viu, ou revelação natural e sobrenatural. Revelação geral é o testemunho que Deus nos dá sobre o seu caráter, sobre suas obras, e elas são dadas a todos os seres humanos indiscriminadamente através da ordem criada. Então, ou seja, através da criação é possível que qualquer ser mortal, qualquer indivíduo, ele olhe para a criação e perceba, bom, se existe algo aqui, algo colocou, né? Aqui não apareceu do nada, ou como os filósofos gregos antigos acreditavam, o universo é infinito, né? Sempre existiu. Não, alguém colocou isso aqui. Há algo que antecede a criação. Então, através da revelação geral, ou seja, através das obras criadas, o que é obra? Tudo que está à nossa volta, quando nós olhamos, eu coloquei um solzinho aqui, quando você olha para um sol, você fala, bom, alguém colocou isso aqui, né? Tem algo que antecede, algo que veio antes, nos colocou isso, e esse algo é o próprio Deus. Só que a revelação geral, ela não é suficiente para nos dar um conhecimento salvífico, né? Então, por isso, nós precisamos da revelação especial. O que é a revelação especial? É um ensino sobre Deus e sobre suas obras que Ele nos deu através dos profetas e apóstolos e que agora está contido principalmente ou exclusivamente nas Escrituras. Apóstolos aqui, faz só um parênteses aqui, apóstolos
ou as pessoas próximas dos apóstolos, porque quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos ver que não somente os apóstolos escreveram, mas pessoas ligadas diretamente a eles, que escreveram aquilo que nós temos como o Novo Testamento. Mas vamos definir termos novamente. Eu gosto de definir termos. Bíblia. O que significa Bíblia? Ela vem do grego biblion. Ela significa primariamente um documento escrito, que pode ser um livro, um pergaminho ou um bilhete. Mais tarde, você pega a palavra Bíblia, você pensar um pouquinho mais, e vai falar, bom, Bíblia, outra palavra que vem depois de Bíblia. Biblioteca. Biblioteca é um conjunto de livros. Então, uma tradução poderia ser também um conjunto de livros, né? No caso da nossa escritura, são 66 livros. Bom, você falou escritura, o que significa? Vem do latim, escritura, que diz respeito aos escritos que são considerados, revelados e inspirados por Deus. E testamento? Vem do latim testamento, significa aliança. Então, quando você é primeiro testamento, né, tem gente que fala primeiro, segundo testamento, ou Antigo Testamento, o Novo Testamento, você vai entender que está falando acerca de uma aliança. Tá? A Bíblia ela tem algumas divisões. Essas divisões elas são necessárias para entendermos e não formularmos doutrinas de maneira equivocada. A primeira divisão que nós podemos colocar, e eu coloquei apenas duas, é o gênero literário. O gênero literário, quando você olha para um texto bíblico, você percebe que, às vezes, eles têm uma fórmula diferente de escrita. Isso porque cada autor ele tem a sua maneira de escrever, né? Tem o seu estilo, tem um gênero que ele segue, o gênero literário. O que é um gênero literário? É uma categoria de composição de texto, cuja classificação pode ser feita de acordo com critérios semânticos, sintáticos, fonológicos, formais, contextuais e outros. Quando nós fazemos uma tradução, por exemplo, do hebraico, existem muitas poesias hebraicas, e às vezes termina com um determinado som. Só que quando vai para a tradução, ela não fica dessa mesma maneira. A forma da poesia do hebraico antigo é diferente do que nós temos hoje. As estruturas são muito diferentes. Mas nós podemos fazer algumas divisões que você já deve ter visto. Né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, a primeira divisão, a lei, né? Depois vem os históricos, vai contar as histórias do povo de Deus ao longo das eras, né? Ao longo do tempo. Depois livros poéticos ou sabedoria. E depois de profetas. Mas o judeu ele divide em 3 partes, né? Ele divide primeiro a Torá, né? A lei, a Tanakh, né? Que assim fala, a lei, depois os escritos e os profetas. Profetas estão incluídos profetas maiores e menores, tá? E o Novo Testamento, ele tem uma divisão também. Vai ver os evangelhos, são os 4 primeiros livros, depois vamos ter um livro histórico, um somente, né, que é a história da igreja, e nós temos estudado sobre isso aos domingos, as epístolas paulinas, epístolas universais, e o livro apocalíptico, apenas um. Mas você pode fazer várias divisões de acordo com as estruturas que você assim impor. Eu coloquei isso aqui apenas como exemplos, mas, por exemplo, você poderia colocar epístolas paulinas, você poderia colocar, bom, essa aqui é epístolas para as igrejas, aqui são epístolas pastorais, tem epístolas pessoais, então você vai definindo de acordo com o critério que você assim impõe. Então, nós temos vários, né? Eu coloquei isso aqui apenas como ilustração. Mas tem outro tipo de organização, que é a organização teológica, e ela tem como critério a compreensão humana da ação de Deus, na sua revelação especial redentiva. E aí você, quando entende a organização teológica, nós fazemos uma divisão, Antigo Testamento e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. O Antigo Testamento, também chamado de Bíblia Hebraica, por causa que para o hebreu, para o judeu, eles só têm a Bíblia do Antigo Testamento, eles não falam Antigo Testamento, né? E foi escrito majoritariamente em hebraico. Tem também alguns traços de aramaico. Tem outras línguas, por quê? Porque eles são influenciados durante o período do exílio, né? Então eles acabam aderindo a outras formas de escrita, né? E isso acaba... quando você lê no original, você percebe que existem algumas diferenças, né? Essa palavra que não existia naquela época ali do Pentateuco. Você vai ler Isaías, Jeremias, você vai ver que a forma de escrita, a forma de se comunicar é um pouquinho diferente ali no início, ali do livro de Jó, por exemplo. É composta por 39 livros. E no Novo Testamento, ela foi escrita totalmente na língua grega, num idioma que o grego koiné, né? São 5 tipos de grego, só que esse grego koiné é a língua franca da época, né? Que vai de 330 a.C. até 330 depois de Cristo. É o período onde que esse grego, não é o mesmo grego falado nos dias de hoje,
fica na boca das pessoas, assim, é o que dominava, o que predominava ali no período helênico, né? E é formado, o Novo Testamento é formado por 27 livros, né? Aquilo que compõe o Novo Testamento. E aí tem outras coisas que você deve saber já, porque ela foi escrita no intervalo de mais de quase 2.000 anos, envolvendo mais de 40 autores, então são várias pessoas durante um período muito grande, mas é maravilhoso das Escrituras, você vê que elas são completamente harmônicas entre si. Ela apresenta uma única história. Qual a única história que a Escritura apresenta? A história de Deus e o seu relacionamento redentivo com a humanidade. A palavra redentivo, salvífico, né? Esse relacionamento de Deus com a humanidade se revelando e também trazendo a salvação do seu povo. E a Bíblia é a palavra de Deus, escrita de forma acessível para todo o povo de Deus, para que possa obedecer fielmente. E aqui nós vamos entrar em um outro tipo de observação, né? Vamos entender a doutrina da inspiração. Você já deve ter ouvido falar que a Bíblia é inspirada, inerrante, infalível. O que é inspiração? Quando você ouve a Bíblia é inspirada por Deus. A inspiração é a influência espiritual do Espírito de Deus sobre homens separados por Ele para registrarem de forma inerrante e suficiente toda a verdade de Deus. Então é uma influência espiritual. A inspiração, você vai ver essa palavra, o único texto no Novo Testamento que vai ter essa palavra, inspirado, assim como nós traduzimos, é na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que está falando lá, toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada aqui, ela tem não sentido de Deus inspirando, mas Deus soprado por Deus, expirada por Deus, exalado de Deus. Então o autor bíblico, o autor humano, ele é separado e ele é inspirado, nesse sentido de Deus soprar a sua verdade no momento onde ele está fazendo a sua escrita. Mas tem alguns critérios de observação dentro da doutrina da inspiração. Homens escreveram como homens, mas ao mesmo tempo comunicaram a palavra de Deus. Novamente, homens escreveram como homens, mas ao mesmo tempo comunicaram a palavra de Deus. Algumas pessoas, elas questionam, eu não acredito na Bíblia porque elas foram escritas por homens. E eu, particularmente, eu fico muito encafifado, porque se não foram homens, quem foram que escreveram? Uma tartaruga? Eu fico pensando, obviamente foram homens. Deus falou na língua dos homens, e na maneira, da forma como o homem escreve, Deus, ele respeita alguns padrões nessa inspiração. Então, nós cremos que a inspiração divina, primeiro, ela foi plenária, ou seja, ela é plena, totalmente. Todas as escrituras são inspiradas por Deus. De Gênesis a Apocalipse. Não existe uma parte que é mais inspirada. Essa parte aqui, não sei, é mais inspirada. Como o Nicodemos, ele fala, o reverendo Augustus, ele diz, o que é mais inspirado? Lucas, porque o evangelista, ele vai fazer uma pesquisa acurada, ele diz. Ele foi interrogar, ele não foi testemunho ocular, então ele vai perguntar para as pessoas. Né? Muito possivelmente ele tem muitas informações ali derivadas de Maria, mãe do Senhor. Então ele vai lá e como é que foi esse período aí? Ele vai anotando, né? É uma pesquisa. Só que aí você vai ver em Apocalipse, é uma revelação. Aparece de repente, João tem uma visão na ilha de Patmos e qual dos dois é mais inspirado? Os dois são inspirados, não tem um que é mais ou menos. Toda a Escritura é inspirada. Então, nós entendemos que a doutrina da inspiração, ela deixa isso bem evidente. Todas as Escrituras são inspiradas por Deus. Ela é dinâmica, segundo tópico. O que é dinâmico? Deus, ele vai respeitar o entendimento da época, o entendimento do autor. Ele não vai violentar o entendimento, a compreensão do autor. Por exemplo, você vai ver ali no Pentateuco, Moisés, ele vai escrever, por exemplo, que uma das aves era o morcego. Ele vai escrever que o morcego é uma ave. O entendimento de botânica de Moisés não é qual que nós temos no dia de hoje. Ele não sabia que era um mamífero. Então, ali você vê que a classificação é um pouco diferente. Então, Deus, ele respeita, não é que está errado, mas Deus, ele não violenta a forma como o homem escreve. Deus respeita também o estilo, a forma como que ela é escrita. Algumas pessoas pensam que a inspiração é como se fosse Deus falando, ditando, e o homem escrevendo, né? Que nem quando você faz com o seu filho, quando ele está no prézinho, aí você vai falar para ele, escreve aí um texto. Não foi assim que Deus fez. Foi então de maneira a possuir, Deus, ele possui momentaneamente o autor, e ele começa a escrever assim, como aqueles documentários do espiritismo, onde que as pessoas estão psicografando cartas de maneira diferente. Não, também de forma alguma.
Homens escreveram como homens. Então, como que é? Dinâmica. Deus respeita a forma como cada um escreve, né? Mas ali dentro dessas palavras ele sopra, ele exala, ele coloca a sua verdade, ele inspira como sua palavra os escritos. Verbal, terceiro tópico. O que é verbal? A inspiração, nós cremos que ela foi feita de forma... Deus se revela através das palavras, Deus se revela por meio do verbo, das palavras. Então, essa revelação, quando nós falamos como verbal, ela é por meio de palavras. Deus revelou. Interessante, né? Tem um livro do Paulo Wong, que ele diz que Deus falou na língua dos homens. Isso é maravilhoso. Eu falei, que interessante. Deus esperou o momento certo da escrita começar a se desenvolver, que se você analisando a formação das pessoas ao longo da humanidade escrevendo, antigamente até então era tradição oral, uma coisa, você vê as crianças no Antigo Testamento, com 12 anos elas decoravam grandes porções das escrituras, tinham que memorizar, não tinha escrita, a escrita era caro. Então Deus espera a escrita ser consolidada, e aí sim ele se revela de forma que nós pudéssemos ter contato com a palavra dele hoje. Isso aqui eu acho maravilhoso. E por último, sobrenatural. Sobrenatural. Sobrenatural por quê? Porque não foi o homem como um compositor de uma música muito bonita, a gente estava falando, o pastor está falando dos Beatles agora, não foi como uma escrita assim, hoje acordei inspirado, vou escrever. Não vem dessa forma. Apesar de os escritores serem grandes gênios literários, eles escrevem de uma maneira muito surpreendente, sofisticada, muitas vezes muito bela. Só que é uma ação sobrenatural, não apenas do homem. E isso aqui você pode ser melhor explicado, a doutrina da inspiração, e essa forma como nós entendemos, através da união hipostática. O que é a união hipostática? Nos grandes concílios ecumênicos, né, ali nos terceiro, quarto séculos, eles estavam querendo saber a natureza de Cristo, né? Quem é Cristo? Como é que foi? A gente falou isso esses dias. Ele era um homem e, de repente, nos últimos 3 anos da sua vida, ele vira um Deus, ou ele era só espírito? Não. Eles chegaram à conclusão, a partir das Escrituras, que Deus é 100% homem e 100% Deus. Como nós entendemos as Escrituras? Escritas por homens, mas inspiradas por Deus. Deus é o autor primeiro e o autor último das Escrituras. Ele assim o conduz, mas os homens que escreveram. Por isso, quando nós estamos fazendo uma exposição, falando qual é o autor? O autor é Paulo. Mas, em última análise, quem o inspirou foi o Espírito de Deus, né? E aí nós vamos ter alguns livros canônicos. Você deve ter ouvido a palavra canônico. Já ouviu falar a palavra canônico? Vem da palavra cânon, né, do grego. E ela teve vários significados ao longo da história. Primeiro era junco, né, depois vira régua, depois vira vara de medir. Eles vão modelando o significado. O último sentido vai ser uma lista ou uma tabela. Então, quando você ouve, esse livro é canônico, o que isso quer dizer? Significa que é uma lista reconhecendo os documentos bíblicos considerados como autoritativos. Esse livro aqui é canônico, esse aqui não é canônico. A coleção de livros divinamente autorizada que Deus deu para governar o seu povo. E aqui eu coloquei o número 66, porque é esse o número de livros canônicos que nós temos. 66 livros. Mas como foi definida a canonicidade do Antigo Testamento? Aí eu quero fazer uma análise separada, primeiro do Antigo, depois do Novo. O Antigo Testamento é muito parecido com o do Novo. Aquilo que eles tinham como escritura sagrada é aquilo que a literatura hebraica tinha até então. Então não foi por eliminação, eles não fizeram, hoje nós vamos nos reunir e vamos escolher aquilo que é palavra de Deus e aquilo que não é palavra de Deus. Não, o povo já tomava aquilo ali como escritura, e isso aqui é um fruto de gerações de rabinos que vão entendendo e vão juntando e vão separando. Você vai ver quando você lê, por exemplo, Esdras, você vai ver Neemias ali no retorno para o segundo templo, você percebe que ali eles já entendiam que era escritura sagrada, né? E aí eles trazem as escrituras, eles ensinam ao povo. É interessante que ele chama escribas para ensinar ao povo, porque durante o período do exílio, muitos perderam a forma como entendia o hebraico, né? O hebraico já havia passado muito tempo, eles já eram dominados por outras línguas, até pelo aramaico era muito mais influente ali no período babilônico. Então ele traz o hebraico
Esdras e os escribas, eles explicam as escrituras. Está escrito assim, significava isso, a aplicação é isso. É muito aquilo que nós fazemos no dia de hoje. O cânon escriturístico judaico já estava definido muito antes da época de Cristo e era usado de forma extensiva para ensino. Então, você vai ver que Jesus, ele faz a menção toda hora ele está mencionando as escrituras. E naquele momento, na sinagoga, quando ele se levanta para ler o livro de Isaías, e ele diz que esse livro se cumpriu, ele estava fazendo menção a um livro considerado já canônico. Então, na época de Jesus, estava preparado já. E aqui, Cristo é o crivo do Antigo Testamento. Como é que eu vou confiar? E isso aqui, eu não encontrei em livro nenhum, mas quando você analisa, essa é o eixo basilar da nossa fé. Quando você olha para o Antigo Testamento, você fala, como eu posso considerar que não foi adulterado durante esse período? Né? Uma das principais opções que você tem para confrontar isso, dessa adulteração, é que o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, o Deus vivo, ele faz uso extensivo das Escrituras do Antigo Testamento. Sua formação é fruto de um trabalho de gerações guiado através de uma consciência canônica. Então, todos do povo entendiam que eram canônicos, né, esses livros do Antigo Testamento. E representa, até onde podemos saber, quase a totalidade da literatura hebraica clássica. Então, é tudo que eles tinham, né, é aquilo ali, eles reservaram, guardaram, e foi conservado pelo próprio Deus, esses livros. E agora no Novo Testamento? No Novo Testamento, você sabe, né, tem muito mais manuscritos escritos de maneira dissonantes do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você pega o texto e fala, todos os textos aqui, eles estão falando a mesma coisa com todas as palavras. Mas no Novo, quando você vê o Novo, tem uma variação de documentos escritos. Por quê? Por causa que eram copistas, eles vão escrevendo. E aí cada um, isso aqui dá para juntar. E você sabe que ou era em papiro ou era em pergaminho. Então a forma de escrita já não era muito barata. Algumas pessoas tinham condição de ter acesso, né? E mais além, pessoas humanas, a gente quando está escrevendo no WhatsApp aí, se não é o corretor, meu Deus do céu, ia vir cada coisa. Mas naquela época não tinha corretor, então ele tinha que escrever ali, e algumas vezes juntava uma palavra, às vezes ficava a forma escreveu dessa forma, pedreiro, aí o outro escrevia pedreiro, comeu um R, ficou pedeiro, aí o outro fala pedreiro, aí consolidou a palavra pedreiro e foi ficando assim. Então você vai ver, mas no sentido, na essência, naquilo que o texto está querendo dizer, todos eles falam a mesma coisa. Isso é outra coisa maravilhosa, que o Novo Testamento é conservado de maneira perfeita. E a Bíblia que nós temos em nossas mãos, a Bíblia que nós temos nas nossas casas, é exatamente igual a maioria dos textos e a sintetização, o entendimento. Eles começam a comparar, esse aqui está escrito esse aqui está escrito isso, esse está escrito aquilo, e tem outro aqui que está falando aquilo. Qual o entendimento que a gente traz? Então, você vai ver que algumas Bíblias ela tem até um parênteses, né? Então, uma nota de rodapé. Isso graças a Deus, Deus nos deu doutores, deu mestres para nos oferecer essa sintetização. Né? Mas quais são os parâmetros do Novo Testamento? Primeiro, a ortodoxia ou a regula fide, a regra de fé. Nenhum texto neotestamentário poderia apresentar dissonância doutrinária. Então, tem um livro aqui no Novo Testamento, no período do Novo Testamento, que ele fala algo completamente contrário àquilo que outros livros já considerados canônicos dizem. Ele já não serve, ele já não faz parte desse corpo doutrinário, desse corpo canônico. Qual outro tipo? E não necessariamente da mesma ordem, tá? Todos eu estou colocando 3 apenas. Apostolicidade. A autoria tinha que ser apostólica, de um apóstolo, ou de pessoas ligadas diretamente aos apóstolos. Então, Paulo está andando com Lucas, Pedro está andando com Marcos, João Marcos, vai escrever o Evangelho de Marcos. Você vai ver assim, possivelmente a primeira carta de Pedro é escrita por Silvano é um auxiliar dele. Né? Você percebe a diferença, a forma da escrita. Alguns dizem que, mesmo assim, foi Pedro que escreveu a primeira carta, mas a segunda, Pedro já estava mais maduro. Então, ele escreve de uma maneira mais amorosa. Então, tem essas peculiaridades. E por último, a catolicidade. A palavra católico, como eu disse, é universal, né? A universalidade. A aceitação disseminada e contínua do documento entre as igrejas em toda parte. A palavra em toda parte, aqui é universal. Como assim? Não tem um momento onde que a Escritura ela se torna a palavra de Deus. Agora nós vamos crer que
a igreja se reúne e fala, isso aqui vai ser palavra de Deus. Não, já era entendido que era palavra de Deus desde o início. Então, o que eles vão fazer no concílio da Calcedônia, né, em 381, depois de Cristo, é nada mais que reafirmar aquilo que já era tido como escritura. Né? Então, ela fala, isso aqui serve. Porque você vê esses documentários toscos da Discovery Channel, da History Kids é do meu sobrinho. Você começa a ver assim, você fala, putz, esse livro de Enoque aqui, de Maria Madalena, aí você assiste o Código da Vinci, aí você fala, nossa, tinha outro, Jesus se casou, baboseira, a maioria da documentação ali é 3º, 4º século, né? Não tem nada de canônico ali. Enfim, e os livros apócrifos, você vai ver aí na confissão, quando nós formos ler, que vai falar sobre a palavra apócrifo, né? E aí esses livros que não são considerados canônicos são chamados assim. Significa oculto, escondido. A palavra apócrifo significa escondido, oculto. Eles são todos aqueles que ficaram fora do cânon final, tanto do Antigo Testamento como do Novo, sendo relevantes em termos históricos, porém não inspirados por Deus e, portanto, impróprios para a leitura devocional ou para a construção doutrinária. Tá? Então, quais são esses livros? Aí eu trouxe aqui minha biblinha católica. Os católicos eles chamam de deuterocanônimos. Deutero significa segundo. Quando fala deuteronômio, a segunda ensinamento, segunda lei, né? Só que você pega a Bíblia católica, você vai ver que tem alguns livros que na nossa Bíblia não tem. E o porquê disso? Eu vou passar no final um videozinho e vai te explicar de maneira mais lúdica, né? Mas é porque nem os judeus eles aceitam as escrituras do Antigo Testamento, esses que são excluídos do nosso livro. E aí o próximo slide dá para explicar melhor. A visão dos protestantes quanto aos apócrifos. Primeiro, por incompatibilidade teológica. Né? Muitas coisas que dizem, por exemplo, em Macabeus, que dizem, por exemplo, Tobias, em Judite, por exemplo, 2 Esdras, Macabeus, 1º e 2 Macabeus. Esses livros, eles dizem coisas que têm uma incompatibilidade teológica. Segundo, disputas canônicas pré-concílio de Trento. O concílio de Trento é aquele concílio da Igreja Católica que vai ser utilizado para confrontar os ensinamentos da Reforma Protestante. E aí, o que vai acontecer? Aqueles caras, naquela época, eles estavam querendo arrancar dinheiro do povo, né? Você sabe disso. Aquele período da igreja medieval, tinha venda de indulgências, tinha a simonia, tinha várias coisas que o pessoal, os líderes da igreja, eles queriam parar. Diziam que era para a construção lá do São Pedro, lá, a Basílica de São Pedro, eles queriam reformar, queriam construir, queriam deixar bonito do jeito que nós vemos hoje. E aí eles começaram a ter aquelas ideias de oração pelos mortos, e aí eles precisavam de uma brecha aí doutrinária. E aí eles encontram lá em Tobias, falando sobre isso, oração pelos mortos. Então eles para consolidar aquilo que eles criam, para afirmar, está escrito na Escritura, eles trazem esses livros, que até então eram livros que foram escritos durante o período do Segundo Templo. Pela literatura judaica, se você pegar um judeu e falar para o judeu, falar, me mostra a sua Bíblia hebraica, você não vai encontrar esses livros lá. Por quê? Porque esses livros não são inspirados. Não são inspirados. Os judeus não creem dessa forma. Né? Aí quando tem a Reforma Protestante, Calvino, Lutero, eles vão se posicionar, por causa dos estudos linguísticos, que nem está escrito aqui, da língua hebraica, eles vão perceber que esses livros eles não fazem parte do cânon do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, e aí eles descartam. Mas é interessante que no início ainda, quando fazia a tradução, eles colocavam o Novo Testamento, o Antigo Testamento, aí colocavam esses livros apócrifos, e depois o Novo Testamento. Por quê? Esses livros apócrifos, embora eles não sejam inspirados, tem conteúdo histórico maravilhoso ali, né? O período ali do silêncio que nós falamos, né? Os 400 anos ali, período do Antigo para o Novo Testamento, tem um período de anos ali, né? O silêncio profético, assim dito. E ali eles trazem, por exemplo, em Macabeus mesmo, a Revolução dos Macabeus, traz muitos traços daquilo que aconteceu durante esse período. Então, como conteúdo histórico, é maravilhoso para a gente tem que realmente pegar e ler, conhecer. Então, no 2 ainda, disputas canônicas pré-concílio de Trento. Então, Lutero ele vai preferir o cânon segundo Jerônimo, que é esse o cânon que nós temos, do que o cânon de Agostinho, por exemplo, que tinha muito mais livros. Né? Ênfase nos estudos linguísticos da língua hebraica, evidências
do Novo Testamento, você vai ver que nenhum livro do Novo Testamento vai fazer algum apontamento a esses livros, Judite, Macabeus, esses livros mencionados, né? Vai ter uma menção ao livro de Enoque, você vai ver lá em Judas, né? E aí como você entende isso aqui? Às vezes as pessoas, parece que descobriu a América. Tá. A citação que Judas faz ali é explicada da seguinte forma: no momento que o autor inspirado ele escreve aquilo ali, aquela parte, aquele texto do livro de Enoque se torna palavra de Deus. Aquele trecho, aquela citação, tá? Mas o livro em si, de onde foi extraído, não. Só aquela parte ali. Evidência do Novo Testamento, você não vai ver nenhuma parte do Novo Testamento fazendo menção, sequer menção a esses livros chamados deuterocanônimos, ou os apócrifos, e princípio de autenticação. As Escrituras, elas têm um princípio maravilhoso de autenticação. Elas transformam as nossas vidas, né? A fé vem do ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. Então, você não vê nenhum cristão falando, fui transformado por esse livro de Macabeus. Não, você não vai ver isso, né? Você pode extrair conceitos maravilhosos históricos, muito bons. Mas o Espírito, ele não age por meio desses livros. Você não vai ter esse princípio de atestação. As Escrituras também, de forma geral, elas não revogam, tanto no Antigo quanto no Novo, fazem menção falando que esses livros são inspirados. Elas não dizem dessa forma. E tem a outra que eu coloquei aqui, não estava nesse livro, que é a revelação progressiva. Você vai ver que toda a Bíblia, ela vai revelando quem Deus é, de maneira progressiva. Então, vou ver no Pentateuco, você vai ver que é um Deus justo, um Deus ordeiro, um Deus criador, um Deus longâmino. Aí depois você vai ver em Josué, você vai ver que é um Senhor dos exércitos, você vai ver que é um Deus de aliança, você vai ver que a revelação vai sendo progressiva, vai abrangendo o nosso entendimento, e o ápice dessa revelação se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, você percebe dessa maneira. Só que nesses livros, você não vê nenhum tipo de revelação progressiva, não abrange o entendimento de quem Deus é. Então, ele se mantém na míngua ali, né? E não comunica essas questões. Outra coisa que faço menção, que eu tinha colocado aqui, não apareceu, é sobre os grandes concílios. Os grandes concílios ecumênicos vão ser vários, né? Alguns que nós nem consideramos, mas o primeiro concílio que nós vemos é em Atos, o concílio de Jerusalém, assim chamado, que é aquela reunião ali que tem os apóstolos, e eles vão discutir sobre a circuncisão, sobre as práticas judaizantes. Depois nós vamos ter um concílio em 325, depois de Cristo, obviamente. 325 vai ser o concílio de Niceia, depois 385 concílio de Constantinopla, depois nós vamos ter o concílio da Calcedônia, que Niceia vai ser 325, 381 vai ser o concílio de Constantinopla. Vai ter o concílio depois, se não me engano, de 10 anos, o concílio de Hipona, e 451 concílio da Calcedônia. Isso mesmo. Então, esses concílios, durante esse período, você percebe que o concílio que vai reconhecer as Escrituras, vai autenticar as Escrituras como inspiradas, vai ser o concílio de Hipona. E esse concílio aqui, ele não é tido como um grande concílio, ele é um sínodo, ele é uma pequena reunião, porque aquilo ali já era definido, já todos tinham como palavra de Deus. Então não fica parecendo que agora, aí tem esses caras da Discovery, eles têm essas manias, ele fala, Constantino, aí até faz aquela voz da narração, Constantino viu que precisava de livros, e livros eles começaram a escolher com aquilo que serviria como um instrumento de dominação dos povos, né? Essa voz que eles usam, né? Talvez um pouco mais grave, como o do Edson, mas eu não tenho esse tom. Então você percebe que tem não tem nada a ver. Você vai olhar, analisar documentos históricos e ver a história da igreja, não tem nada disso, tá? Bom, vamos para a próxima, autoridade das Escrituras. O que nós entendemos como autoridade das Escrituras? Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Portanto, não crer nelas ou desobedecê-las é não crer em Deus ou desobedecê-lo. Então, quando você fala, as Escrituras têm autoridade, por quê? São palavras de Deus. Quando você desobedece aquilo que é um mandamento, aquilo que Ele está te direcionando, te ordenando para fazer, você está desobedecendo o próprio Deus. Tá? Dizer que a Bíblia é autoritativa é afirmar que governa todas as áreas da vida humana. Então, ela serve para
todas as coisas, ele nos dá instruções para tudo. Tudo que Deus precisa para a sua glória está contida nas Escrituras. A igreja crê com base no próprio texto sagrado, que é a palavra de Deus. Isso aqui foi a tese do meu TCC. O tese do meu TCC foi os axiomas do teísmo bíblico. Por que eu creio que a palavra de Deus é a Bíblia? Por causa que a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Aí o cara fala, um argumento fechado. Eu falei, fechado mesmo. É isso mesmo, não precisa de mais nada. Mostra filosoficamente onde está o erro. Não tem erro. Está dizendo, é o próprio Deus dizendo para mim. E o Espírito fala ao meu coração que é isso, e aí já era. Então, objetivamente e subjetivamente, está bem consolidado. Né? O cristão, ele entende isso. Mas a gente fala de maneira racional, mas o Espírito Santo ele tem uma ação. E se não for ele, a gente está lascado. Porque apesar dele também inspirar os autores bíblicos, ele tem uma operação interna no nosso coração. Quando o evangelho é pregado, o Espírito age em poder. E aí é uma frase de John Stott que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, olhos cegos e corações duros não apreciam o evangelho. Não apreciam. São degenerados, eles são vendados, os olhos deles, eles estão cegos, eles são surdos, eles são mortos em transgressões e pecados, como diz Paulo. É preciso que haja a operação interna do Espírito Santo. É somente por meio desse poder que a palavra pode penetrar na mente, no coração, na consciência e na vontade das pessoas. Então a Escritura, interessante, o Espírito Santo, apesar dele inspirar os autores, o Espírito de Deus está inspirando os autores bíblicos, ele continua agindo, mas dessa maneira agora nos leitores, nos ouvintes, naqueles que veem, né? Ele continua agindo, é a providência de Deus. Você percebe que Deus ele não fez, inspirou e abandonou. Não, o Espírito continua agindo por meio dessa palavra inspirada. Isso aqui é maravilhoso. O próprio Deus fala aos nossos corações. É a operação interna, assim chamado. E aí coloquei outra definição também, a outro ministério do Espírito Santo, né, a iluminação do Espírito Santo. É um permanente ministério dele, né, a terceira pessoa da Trindade, o Paracletos, onde é aplicada a verdade revelada de Deus no nosso coração. Então, ele mesmo aplica, ele mesmo realiza, não somos nós. Né? E aqui até uma refutação para aqueles que creem no livre-arbítrio, né? É ele que faz, nos convence da justiça, da justiça do pecado e do juízo. Não somos nós mesmos que assim, vou me convencer de algo. Não, você não se convence de algo. É o Espírito Santo quebrando as nossas defesas, abrindo os nossos olhos, ressuscitando nós que estávamos mortos, como está escrito lá em Ezequiel. Nós éramos um vale de ossos secos. Então, veio alguém que profetiza. Quem é esse que profetiza? Aquele que prega o evangelho. E aí o Espírito vem nos dar vida, nos modela, nos coloca carne, coloca os músculos, e aí nos tornamos vivos, porque antes éramos mortos. Somente o Espírito Santo, prescrutador das profundezas de Deus, pode efetuar essa conscientização em nossas mentes e corações obscurecidos pelo pecado. Então o pecado ele acaba tornando a nossa visão turva, não nos fazendo entender. Então muitas pessoas têm dificuldade com inspiração, inerrância, com a infalibilidade das Escrituras, é porque ainda o Espírito não a trouxe clareza. Né? Racionalmente nós conseguimos apresentar o porquê. Essas aqui são as está apresentando de maneira racional, né? O porquê nós cremos, o que nós cremos, mas espiritualmente, Coríntios vai estar escrito que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, não tem como, vai acreditar, não tem o que fazer, nós temos que orar e depender desse maravilhoso ajudador que é o Espírito Santo. O próximo, a suficiência das Escrituras. Todas as revelações sobrenaturais de Deus, que constituem a regra de fé para a sua igreja, estão contidas em sua palavra escrita. Então, não há mais novas revelações, não há mais novas revelações da parte de Deus, nós não vemos mais isso. Caio, mas como é que eu explico? Como é que eu explico isso ao longo da história? Você não vai ver ao longo da história nenhum pai da igreja falando que houve uma revelação nova. Nenhum pai da igreja, não estou falando os padres apostólicos. Depois dos apóstolos, vai ter um período que vão ter os discípulos dos apóstolos. Aí você vai ver Clemente de Alexandria, Irineu de Leão, você vai ver todos os principais pensadores, Irineu de Leão, eles vão começar a elaborar, entender como que compreendemos a fé cristã. E durante esse período, você pode pegar em qualquer livro, você não vai ver nenhuma revelação, nenhuma nova revelação, porque cessou.
toda a palavra escrita está aqui. Está aqui. Essa aqui não, que isso aqui é católica. Está na palavra de Deus. Então, nós não temos mais, né? E elas são suficientes, vai estar escrito na confissão de fé, suficientes para todas as coisas necessárias para a glória de Deus. Todas as coisas necessárias para a glória de Deus estão contidas nas Escrituras Sagradas. E isso aqui é um incentivo, é um encorajamento a fazer o quê? A nós buscarmos e encontrar por meio da Bíblia o que Deus quer que pensemos sobre certos assuntos e o que devemos fazer. Então, é necessário essa compreensão. Algumas pessoas elas correm atrás de revelações, elas querem, né, tem aquela mulher do coque, aí ele entra numa portinha e fala que Deus falou, né? O protestante, ele não crê dessa forma. As escrituras são suficientes para a glória de Deus, por isso nós lemos e meditamos e somos reconhecidos como povo do livro. Nós lemos, estudamos, meditamos constantemente, e essa é para ser o nosso padrão, e assim somos guiados pelas verdades contidas nelas, né? Então, as escrituras são suficientes. Aqui é discutido hoje em dia, né? Porque tem os movimentos carismáticos, então eles vão acreditar que existem novas revelações, mas biblicamente e ao longo da história você não vai ver novas revelações. E é até interessante algumas menções nos padres da igreja, né? Os primeiros cristãos ali, aqueles livrinhos verdinhos, que você já deve ter visto, né? Da patrística, você vai ver eles falando, naquela época dos apóstolos, né? No período apostólico, eles sempre fazem menção ao anterior. Eles nunca falam, agora Agostinho teve uma revelação nova. Não. O lugar da lógica, porque algumas pessoas falam, bom, e aí tem um livro, todo o conselho de Deus, lógico e claramente deduzido das Escrituras, porque é uma das sessões do capítulo 1, e vai ter um livro escrito pela Monergismo, que fala sobre isso. É um livro bem fininho, dá para ler em 2 horas. Só que é interessante, porque ele coloca o papel da lógica. Estamos falando aqui, confissão de fé, no século XVII, tá? Um período onde está tendo o renascimento está sendo concluído, está tendo o período do racionalismo, do empirismo, está todas aquelas influências filosóficas, né? E aí, isso é escrito, lógica e claramente. Aí as pessoas hoje em dia falam, mas como assim lógica? A nossa mente não é deturpada pelo pecado? Eu falei, é verdade, isso é verdade. Tem os efeitos noéticos do pecado, né? Mas como nós vamos entender isso? A lógica é um instrumento empregado para extrair conclusões legítimas das Escrituras. Isso é o óbvio, né, que a gente tem que explicar. Nós fazemos uso necessário da razão, da lógica, do nosso entendimento, da nossa mente, né? O John Stott fala que a teologia é a única coisa que requer da nossa fé o uso do cérebro, né? A gente tem que pensar. Sem o uso dela, seríamos absolutamente incapazes de discernir o que cremos. O Jonas Madureira ele faz uma síntese maravilhosa disso no livro dele, Inteligência Humilhada. E aqui eu juntei, tá? Eu peguei 2 frases que ele está explicando, mas eu juntei e fiz uma coisa só. A fé não precisa morrer, só precisa pensar. John Stott tem um livro chamado Crer também é pensar. Então, o uso da razão, o uso da nossa mente se faz necessário. Nos dias de hoje, onde que a subjetividade está em alta nas igrejas, né, e tudo, eu acho, Deus falou para mim, isso, aquilo, é até estranho nós falarmos que temos que pensar. As pessoas dizem que se você racionaliza a fé, você acaba virando ateu, né? Por isso que algumas pessoas dizem, quando você entra na faculdade de teologia, que a sua fé vai esfriar, né? Tem essas bobeiradas aí. Só que a fé não precisa morrer, ela só precisa pensar, você precisa meditar, você precisa refletir. Os puritanos, eles eram conhecidos, e tem um livro chamado Espiritualidade Reformada, do Joel Bick, que ele fala sobre como eles meditavam, era uma prática muito comum, eles liam um texto e eles ficavam pensando naquele texto o dia todo. E aí quando você pega um livro de um puritano, fica até maçante você ler, porque o cara está no mesmo versículo falando, porque eles meditavam, eles tinham esse costume e que nós perdemos, né? Esse costume de ruminar e extrair ao máximo das Escrituras. Então nós precisamos pensar, refletir, meditar constantemente. E a outra parte a razão não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos. Então a razão ela precisa ser uma razão humilde. Nossa inteligência, né, o nosso cérebro precisa ser uma inteligência humilde. Uma pessoa que crê, mesmo com a razão, ela tem que entender que a limitação da sua mente é enorme, né, perante a vastidão de tudo que existe, e ainda mais desse Deus que se revela de maneira análoga, né? Ele se revela através de formas que nós conseguimos entender, né? Eu estava falando até com o Tiago, lá o seminarista da primeira, ele estava falando 2 coisas que ele tem estudado lá na teologia sistemática,
sobre a simplicidade de Deus e a imutabilidade de Deus. Teontologia aplicada, o estudo do ser de Deus. Eu falei, isso aqui é maravilhoso, né? Mas olha como Deus é maravilhoso, Ele se comunica a nós de maneira análoga. Nós não conheceríamos o que é amor sem conhecer aquilo que é mal, né? Não teríamos definições de justiça se nós não víssemos o que é injustiça para fazer essa comparação. Não saberíamos aquilo que é bom sem saber aquilo que é mal. Então, esse Deus ele se revela de maneira análoga, né? Através da nossa limitação pífia de que nós temos da nossa realidade. Eu estou acabando, tá, gente? Aí nós vamos assistir o nosso filme. Eu faço as apresentações antes para o meu sobrinho. Meu sobrinho tem 7 anos. E quando eu vejo que ele está olhando para o lado, eu entendo que já tenho que reduzir mais, que as outras pessoas também vão acontecer a mesma coisa. Doutrina da perspicuidade. O que é a palavra perspicuidade? A palavra é clareza. Clareza. Eu coloquei perspicuidade porque é mais legal que você aprende uma palavra. Ah, perspicuidade. Putz, legal. Você fala, né? Isso é a doutrina da perspicuidade. Né, chega, né, você entende. Mas é clareza, a doutrina da clareza das Escrituras. As Escrituras são suficientemente claras para deixar todas as pessoas, de qualquer idade, estado social, nível de educação, sem desculpas pela desobediência aos seus deveres presentes. E aqui é muito legal quando você vê uma pessoa que é humilde, uma pessoa iletrada, tem dificuldade até de se expressar, mas ela tem um conhecimento, uma sabedoria constrangedor. Você deve conhecer uma pessoa assim. Né? Geralmente é sogra. Sogras, geralmente, elas têm essa sabedoria, ou não, né? Às vezes tem aquelas sogras que são mais malvadas. Meu cara, tem amigos que dizem, minha sogra, cara, putz, que mulher sábia, né? Ela comunica de uma maneira, mas naquela simplicidade, naquela singelez. Às vezes pode ser o sogro, não sei, eu estou sugerindo sogra porque a sogra é muito difamada, né? Adão não teve, né? Então, bom, vamos lá. Apesar disso, as Escrituras dizem que Deus fornece mestres à igreja como parte da sua clara comunicação do conteúdo bíblico. Então, apesar das Escrituras serem claras e, entre outra questão, não completamente claras em alguns sentidos, algumas partes são muito difíceis de entender. Né? Você pega e fala, putz, uma das perguntas é essa aí, é bom que você entenda. Não estou entendendo isso aqui, não está muito claro. No contexto aqui não dá para entender. Aí o que você faz? Você pega o mesmo, está falando sobre esperança. Eu não estou entendendo, mas se você ler outras partes das Escrituras, você vai entender aquilo ali. Esperança, entendi. Mas elas são claras, elas não deixam, por causa dessa perspicuidade, que uma pessoa diga que ela é muito nova, ela não entende, ou então ela é muito velha, ela não entende, ou então a pessoa ela é muito rica, ela não entende, ou ela é muito pobre, não entende, ou ela é muito inteligente, tem vários diplomas, ou ela não tem, ela é incauta. E aí você percebe que não tem desculpas. As pessoas, elas têm as Escrituras completamente claras para demonstrar aquilo que é o certo e aquilo que é errado, quem é Deus e quem somos nós, e o que nós precisamos. Tudo isso para a glória dele. Então, isso é disponível para todas as pessoas. Preservação das Escrituras. Eu não vou ler. Em 1947, vai acontecer o seguinte. Um jovem beduíno, ele vai estar andando, ele é cuidador de ovelhas, e ele vai estar andando, e uma ovelha some na região ali de Qumran, né? Nas regiões ali, próximas ao Mar Morto. E aí, entra numa caverna, e ele pega uma pedra, para ver onde que a ovelha tinha ido, e joga, e ele escuta um barulho de um vidro quebrando, um caco, um barro quebrando. Ele foi lá ver o que era. E aí ele chega lá, eles são vários vasos de barro, de cerâmica, e dentro estão contidos vários rolos, né, vários pergaminhos. E alguns livros dizem que aquilo ali virou, alguns daqueles pergaminhos viraram até tira de chinelo, né? Eles levaram para vender nas feiras ali próximas. Só que um arqueólogo estava passando ali, viu, falou, não faz isso não, caramba. Aí pegou, e eram uns livros, aquilo que nós chamamos dos manuscritos do Mar Morto, né? Esses livros são derivados de uma comunidade ascética, sectária, isolada, né? Que guardavam grandes escritos do período ali de 200 a.C. a 135 depois de Cristo. Então, muitos pergaminhos, muitos daqueles ali foram guardados e estão sendo avaliados, têm sido traduzidos algumas. Está para sair, né, uma nova tradução agora a partir desses manuscritos, né? Você vai ver, geralmente você pesquisar, vai estar MMM, Manuscrito do Mar Morto. E muitos dos livros que estão ali são
Isso aqui é para você mostrar para aquele incrédulo que enche teu saco falando que as escrituras foram alteradas. Você mostra e fala, ó, todos estão ali, grandes partes do livro de Isaías, só não está o livro de Esther, né, se perdeu. Mas todos os livros das escrituras estão ali. E todos da mesma maneira como nós temos nos dias de hoje. Então isso aqui é para você entender que Deus ele preservou as escrituras de maneira que ninguém veio alterar. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui encoraja-nos, né? E se não te encoraja a falar mais ainda, isso aqui é a palavra de Deus, tem algo de errado aí com a sua percepção. Então, ela passa no teste de fidedignidade, passa no teste do tempo, ela apresenta que continua a mesma palavra, a mesma verdade, os mesmos escritos que nós temos no dia de hoje, são aqueles que foram encontrados ali durante o período de 1947. A regra infalível de interpretação foi aquilo que eu acabei de mencionar. A interpretação é a tentativa de ajudar os leitores e ouvintes da Escritura a entender e aplicar o texto bíblico. Então, para fazer uma leitura, você precisa interpretar, você precisa analisar o contexto histórico, cultural, social, econômico. É importante isso para você entender o que está escrito ali, né? Diante de uma passagem problemática, e aqui foi aquilo que eu falei, e não pode ser resolvida a partir de um contexto original, podemos encontrar sua resolução em outras passagens das Escrituras que abordam o mesmo assunto. Daí o slogan da reforma, Escritura ipsius interpretis. A Escritura é seu próprio intérprete, né? A Escritura interpreta a Escritura. Quando você tem algo que está um pouco nebuloso, você compara com outra parte das Escrituras. Por quê? Porque é o mesmo autor, primeiro, é o próprio Deus, é a sua palavra, né? No liberalismo teológico você vê muito, isso aqui é a teologia joaquina, a teologia lucana. Eles fazem algumas separações, por exemplo, a teologia de Lucas é diferente da teologia de João. Eles entendiam Deus de maneira diferente. Não, de maneira alguma, eles entendiam de maneira diferente. Mas quando você junta tudo, você tem uma harmonia e amplia, aí a gente falou de revelação progressiva, amplia o nosso entendimento de quem é o nosso Senhor. E por último, o juiz supremo. Aí você vai perguntar, bom, os credos e confissões, eles têm autoridade? Não, a autoridade deles é relativa, porque eles estão baseados nas Escrituras. Qual é o supremo juiz da igreja? É a palavra de Deus. Não é um concílio, não é um papa, não é um grupo de indivíduos, é a própria palavra de Deus. Os credos e as confissões baseiam-se na palavra, porém não são a palavra, somente ela gera vida pelo poder de Deus. Para nós reformados, eles possuem sua autoridade decorrente da palavra de Deus. Em outras palavras, o seu valor não é intrínseco, mas extrínseco. São recebidos e cridos enquanto permanecem fiéis às Escrituras, assim a sua autoridade é relativa. Então, elas são instrumentos maravilhosos, símbolos de fé, mas não são palavra de Deus, né? Elas estão calcadas na palavra de Deus, mas não são. Então, a autoridade deles é relativa. Mas passou no teste do tempo, já, né? Desde o século XVII, tem se mantido e tem ajudado a igreja durante todo esse tempo. Eu quero colocar um vídeo. E é um vídeo de 5 minutos. Gostaria que muito você assistisse, que tem coisas que acabam condensando aquilo que eu falei aqui. Vai te ajudar bastante. É uma animação. A Bíblia é um dos livros mais influentes da história humana. Ela explora as grandes questões ligadas à nossa existência. Ela inspirou muitas pessoas a fazerem grandes coisas. E confundiu muitas outras. E você provavelmente tem uma por aí, largada em algum lugar. Então, o que realmente é a Bíblia? Bom, a Bíblia é uma pequena coletânea de livros que surgiram da história do povo do antigo Israel. De certo modo, os israelitas eram como qualquer outra civilização antiga, porém entre eles havia uma longa linhagem de indivíduos chamados profetas, que viam a história de Israel como tudo menos comum. Eles viam Israel como um elemento central do que Deus estava fazendo por toda a humanidade. E esses profetas eram gênios literários. Sério? Sim, com grande habilidade eles usaram a língua hebraica para escrever narrativas épicas e poesia muito sofisticada. Eles eram mestres de metáforas e histórias. E utilizavam tudo isso para explorar grandes questões que envolvem a vida, a morte e as dificuldades humanas. Então, muitos autores diferentes escreveram esse livro.
Sim, esses textos foram produzidos durante um período de mais de 1000 anos, começando com as origens de Israel no Egito e seguindo até a fundação do seu reino com o primeiro templo. Mas eles acabaram sendo conquistados pelos babilônios que os levaram para o exílio. Depois, em um momento crucial na sua história, muitos israelitas voltaram para sua terra. Eles construíram o segundo templo e reformaram sua identidade. Foi aí que as escrituras judaicas começaram a se tornar aquilo que conhecemos hoje. Certo, a Bíblia judaica. E o que ela contém? Bom, em hebraico ela é designada por uma sigla, Tanakh. O T representa a Torá, às vezes chamada de a Lei. Esses são os 5 livros da história da fundação de Israel. O N representa Nevhin, a palavra hebraica para profetas. Esses são os livros históricos que contam a história de Israel do ponto de vista dos profetas. Depois temos os livros poéticos dos próprios profetas. O K é a abreviação de Ketuvim, a palavra hebraica para escritos. Essa é uma coleção diversificada de livros poéticos, livros de sabedoria e outras narrativas. E os judeus acreditam que Deus fala com seu povo por meio de todas essas obras literárias. Existem outros textos judaicos produzidos durante o período do Segundo Templo também. Sim, um grupo de textos muito variados. Esses textos também eram muito valorizados nas comunidades judaicas. E houve debate nos tempos antigos sobre se alguns desses textos deveriam ser considerados parte das escrituras ou não. Ou seja, são muitos textos diferentes produzidos por um longo período de tempo. Por que eles foram reunidos desse jeito? Bom, em conjunto, esses textos contam uma história incrível sobre como Deus está trabalhando por meio desse povo para trazer ordem e beleza ao caos do nosso mundo. E tudo isso aumenta a esperança da chegada de um novo líder que viria e renovaria toda a criação. Mas o Tanakh termina e esse líder não vem. Então é uma obra de arte, mas não tem um final? Exatamente. No entanto, poucos séculos mais tarde, entra em cena um profeta judeu chamado Jesus de Nazaré. Ele afirmou que tinha vindo para levar adiante a história do Tanakh. Certo, então Jesus fez muitas coisas legais, foi morto, mas seus seguidores afirmam que ele tinha ressuscitado e estava vivo. Sim, eles disseram que Jesus era aquele líder tão esperado que iria restaurar o mundo. E por isso seus primeiros seguidores, chamados apóstolos, escreveram novas obras literárias sobre a história de Jesus. Eles chamaram essas obras de Boas Novas ou o Evangelho. Há também um relato chamado Atos contando a expansão do movimento de Jesus fora de Israel. Depois, eles enviaram cartas para as comunidades espalhadas pelo mundo antigo. Eles consideravam esses textos como parte das Escrituras? Sim, os apóstolos escreveram tudo isso como sendo o cumprimento daquela história encontrada no Tanakh. E assim continuaram o brilhantismo literário da tradição judaica. Eles também acreditavam que Deus estava falando com seu povo por meio desses textos, junto com as Escrituras de Israel. Então esses são o Antigo e o Novo Testamento. Mas o que os primeiros cristãos pensavam sobre a literatura do Segundo Templo? Grupos diferentes tinham opiniões diferentes sobre alguns desses livros. Eles liam e valorizavam esses textos porque foram passados adiante junto com as escrituras judaicas. Tá, temos o Tanakh, as escrituras judaicas, temos essas obras do período do Segundo Templo e depois os textos dos apóstolos sobre Jesus. Isso é muita literatura. Então, o que está dentro da minha Bíblia? Bem, o movimento cristão assumiu diferentes formas ao longo desses 2000 anos. Desde o início, todos os cristãos reconheceram o Tanakh e o Novo Testamento como escritura sagrada. E durante séculos, grande parte da literatura do Segundo Templo foi lida como parte da tradição bíblica. Após algum tempo, a Igreja Católica oficializou alguns desses livros e os chamou de livros deuterocanônicos. Algumas igrejas ortodoxas usavam até mais livros dessa literatura do Segundo Templo. Mas no século XVI, durante a Reforma, os cristãos protestantes quiseram voltar aos textos antigos dos profetas e apóstolos e aceitaram somente o Antigo e o Novo Testamento. Legal. Acho que entendi. Mas como uma coleção de livros produzida ao longo de milhares de anos por todos esses autores pode contar uma única história? Essa é a questão que vamos tratar no nosso próximo vídeo.